Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Pastor Eva com você já nesta manhã, juntinho, nesta fé, nesta unção poderosa das grandezas de Deus, do de repente de Deus chegando até a sua vida, até a sua casa, a sua família. E eu te convido já a falar com Deus nesta manhã. Queremos orar com você e por você. Pessoas estão mandando seus pedidos de orações, pessoas estão agradecendo já pelo milagre que aconteceu aí nesse final de semana. Muita coisa boa acontecendo, muitos milagres chegando em sua direção. E Deus nos dando aí livramentos, Deus nos protegendo, Deus nos guardando, Deus nos livrando. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Aquele que confia no Senhor, aquele que acredita no Senhor, Ele entrega nas mãos do Todo-Poderoso as suas causas impossíveis. Vamos falar com esse Deus? Pai, nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos pela graça, pelo favor do Senhor para com a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar, os nossos filhos, os nossos intercessores, os nossos agentes de Deus, as nossas colunas, aqueles que se fazem presente aqui, todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Derrama sobre eles, ó Pai, a tua unção. Derrama sobre eles a tua graça, derrama sobre eles o teu favor. Nós te pedimos e cremos no mover profético, no agir de Deus agora, hoje, o já, o de repente. Entra em contato agora com esse corpo, com esse físico, com essa enfermidade, para desfazer as obras do mal. Essa pessoa que passou uma noite complicada, com dores, com enfermidades, começa a receber renovo, alívio, refrigério. Tira, Pai, tira agora o cansaço, o mal-estar, a agonia, o nervosismo, a preocupação. Em nome de Jesus, abençoa todos que nos ouvem de longe e de perto, todos aqueles que estão com esta causa na justiça, esses que estão com uma causa de aposentadoria, esses que estão com uma consulta médica marcada, esse meu Pai que está com uma passagem de uma viagem, esse que está em dúvida em relação a algumas decisões que precisa tomar, Pai, esse que está precipitado em algumas decisões, esse que está atrasado em algumas decisões, Pai, nós cremos que a nossa confiança, a nossa segurança está nas mãos do Todo-Poderoso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele agirá, ele vai agir agora, em nome de Jesus, para que haja libertação dos vícios, libertação das enfermidades. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, o vovô, a vovó, o senhor, a senhora, o trabalhador, o empreendedor, o empresário, esse que está longe, esse que está perto, esse que está lá no sítio, na chácara, na fazenda, esse que está no seu escritório, na sua sala de reuniões, esse que está em casa, esse que está trabalhando, esse que está chegando do seu trabalho, essa pessoa que trabalhou à noite, essa pessoa que está de férias, viajando, essa que foi, alguém indicou essa programação e ela está ouvindo a oração da fé, a oração dos milagres, do alto da cabeça aos pés, que ela receba agora a bênção e a libertação, que os ouvidos se abram, os olhos se abram, a mente entra em ação agora. Tudo aquilo que está travado, paralisado nesse corpo, nesses ossos, nesses nervos, nos músculos, na pele, haja cura, milagres, todos os caroços, todas as doenças, todas as enfermidades. Nós levamos agora na cruz de Cristo, porque o Senhor já levou as nossas dores, já levou todo o mal em nome de Jesus. E todos digam: eu creio, eu declaro, eu profetizo um dia frutífero e com muitas colheitas em nome de Jesus. E todos digam amém. Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ora, a fé é o firme, fundamento, base, tá certo? Então a tua vida tem que ser construída na fé, nas verdades de Deus,
nas promessas do Senhor. E daí Hebreus ele diz, olha, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Mas ele diz mais, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Agora o verso 6, que eu acredito que é o mais lido talvez, né? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador significa recompensador daqueles que o buscam. Então, meu querido e minha querida, depois, se você quiser, você leia o capítulo 11 inteiro. Tem 40 versículos e aqui é uma baita de uma pregação que dá para pregar milhares e milhares de anos, porque é a base, é a nossa fé. Então, se estamos aqui nesse 31 de março, é por causa da nossa fé em Deus, a nossa confiança no Criador. É a fé, é a certeza, é a convicção que estamos com Ele, Ele está conosco e Ele tem nos fortalecido, tem nos dado graça, tem nos dado proteção, livramento, porque aquele que nos chamou, Ele falou, eu te chamo, te dou uma missão e vou estar nessa missão. Assim não é diferente com você. Então, se você tem essa fé, e essa fé, ela aumenta, ela desenvolve, eu acredito em níveis de fé, sabe? Níveis de fé. Então você precisa fazer uma autoanálise da sua vida. Se você serve a Deus de fato, hoje a tua fé, penso eu, tem que estar melhor do que 10 anos atrás, de quando você teve um verdadeiro encontro com Cristo, né? Então, se você vê que a tua fé tá fria, tá gelada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não tá batendo, tá certo? Então, mas a fé é em Jesus. E o autor da fé. Quem que é o autor da fé? O próprio Jesus. Exatamente, o próprio Jesus. E está tudo escrito na Bíblia. É isso mesmo, na palavra, evidentemente, não é? Está escrito aqui, ó. Olha só, está escrito aqui que ele é o autor. Jesus é o autor e consumador da fé. O autor. Então você precisa andar com o autor da fé. Entendeu? Então fé é andar com Cristo, é caminhar na palavra. E você tem todo dia, é só você ler as escrituras, você vai encontrar. Está escrito aqui também no livro de Hebreus. Olha que legal esse aqui, ó. Preste atenção que isso aqui é uma baita de uma revelação. Hebreus capítulo 12, o verso 1 e 2. Eu vou ler para você. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que só esses 2 versículos aqui, meu Jesus querido, que coisa tremenda, amado. É isso aqui. Se você é um cristão, você tem que entender isso aqui. Se você ainda não é, convida a ser.
Convido você a ter um encontro com Jesus logo nesse 31 de março aqui, que é dia de salvação, é dia de mudança. Mas tá aqui, ó. Isso aqui é muito forte, essa frase aqui, ó. Deixemos todo embaraço. Tem muitas pessoas que estão embaraçadas, enroladas na vida. Estão precisando colocar ordem. Então deixa todo embaraço, tudo aquilo que está te atrapalhando de se aproximar mais de Deus. Eu acredito, você que faz parte da família Agindo Deus aqui e nos acompanha de segunda a sexta e está aprendendo com a gente, eu creio que você está num nível muito bom, eu acredito. Mas evidentemente não é todo mundo que cresce, né? Tem gente que demora um pouco mais. Mas o que me chama a atenção, sempre tem gente nova também, evidentemente. Aliás, seja muito bem-vindo, você que está nos ouvindo pela primeira vez, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui pela Marumbi AM de Curitiba, estamos aqui. E o dia que você perder a programação da manhã aqui com a gente, você pode ir para o nosso canal no YouTube. Lá tem todas as ministrações que nós fazemos aqui neste horário. É colocado à tarde a ministração da palavra, o ensino, a reflexão que seja, não é? E a oração também. Lá no Agindo Deus Quem Impedirá, no YouTube. É só você ir lá no YouTube e escrever lá, @ADQI, @ADQI, aí você se inscreve no nosso canal, aí você não perde nada. Quando não puder ouvir de manhã, você vai para o nosso YouTube lá e à noite você pode ouvir com tranquilidade, qualquer horário, né? Você pode ouvir esta e outras ministrações. Que nós, inclusive, essa semana, a partir de hoje, nós lançamos uma série falando sobre sementes de fé, falando sobre a importância da semeadura e ficou muito especial. Hoje de manhã, tomando meu café, já pude ouvir o primeiro episódio, que a gente grava esses episódios e nós enviamos para várias emissoras de rádio, inclusive para o canal do YouTube e também lá na plataforma no Spotify, no Spotify. Nós também temos ali o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Então, nós temos muitas frentes aí e graças a Deus que estamos fazendo isso e graças a você que tem tido fé para ser um semeador, porque quem tem fé semeia, na minha opinião. Quem tem fé em Deus, ele planta uma semente financeira também. Então tem que ter fé. A prova da fé é a prática. Então, para semear também tem que ter fé. E quem planta com fé, com certeza vai colher em abundância. E quem sabe você não semeia em lugar nenhum. Então, te convido, você tem a oportunidade de semear num ministério que está dando fruto. Então aproveite aí essa unção e semeie com fé, semeie oração, mas semeie também uma semente financeira. E eu encerro aqui essas palavras, essa reflexão aqui, dizendo o seguinte, olha só, olha que interessante, pastor Eva, Hebreus 12, que eu li agora o verso 1, ele diz, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha só, então o pecado, que é aquilo que desagrada a Deus, está rodeando todo mundo. Então você tem que deixar esse embaraço, né? Deixar aí e falar, não, a minha vida eu vou ter uma vida de santidade. Santidade não é a roupa que você veste, viu? Tem muita gente aí que pensa que ser santo é pela vestimenta, o jeito que usa a roupa, né? Santidade tem a ver com o seu ser interior, né? Ser interior. Santidade não é a roupa que deixa você mais santo, é dentro de você. Tem gente com roupa de aparência parece ser, mas o coração está distante de Deus, ele só faz aquilo ali para agradar homens, né? Mas a santidade começa dentro do nosso ser, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, tá certo? Então, aí ele diz aqui, ó, deixemos todo embaraço. Então veja que embaraço que você está na vida que está te atrapalhando de crescer na fé, de desenvolver a fé, de ser uma pessoa feliz de fato, tá certo? É isso que Deus está falando. Aí ele diz o seguinte, me chama a atenção, ele diz assim, e corramos, olha só essa palavra, corramos é o quê? De correr, só que ele está dizendo, corramos com paciência, é o que falta para muita gente, é isso aqui, ó, correr, né, espiritualmente falando, mas com paciência, é aquela pessoa que ela dá uma caminhada e já quer ter resultado no dia seguinte. Eu vou usar a figura de uma caminhada, por exemplo, de um treinamento físico, quando você vai num parque, faz uma caminhada, faz exercício, ali é saudável isso, evidentemente, né? Mas tem gente que começa a fazer uma caminhada hoje de manhã, tem gente que foi caminhar 6h30 da manhã, ele fez uma caminhada e ele começou essa semana, começou agora. Aí ele acha que à tarde já vai ter resultado. Não necessariamente, não é?
Nós temos que entender que você tem que ter o quê? Paciência, faz um dia, vai fazendo 2, né? Vai dando. Assim é também a nossa vida com Deus, a nossa caminhada da fé. Corramos com paciência. Então ele está dizendo, se movimente, mas tenha paciência que todo movimento que você fizer vai ter retorno. Mas haja paciência, tem que ter paciência, tá certo? Então corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Qual que é essa carreira? A carreira da fé. A nossa caminhada com Jesus. A nossa caminhada com Deus. Nós somos, como eu disse no início, um ser espiritual. Somos um ser social, relacional, né? Fisiológico, biológico, tudo isso. Mas temos a nossa partícula espiritual. Nós temos um espírito. Então nós estamos conectados com o Criador. Então, essa carreira que Deus propôs para você, uma carreira de alegria, de felicidade, de comunhão com Deus, né? Afinal de contas, somos a família de Deus. Quando você se entrega totalmente a Cristo, você faz parte da grande família de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus convocou você para caminhar nessa carreira. Uma proposta que Deus fez para você. Só que essa carreira, ele diz de que maneira você vai ter vitória nessa carreira. Olhando para Jesus. No verso 2, está bem claro. Olhando para Jesus. Quando ele fala olhando para Jesus, essa palavra olhando tem um significado assim, longe de, ou seja, a palavra significa atenção indivisa. Desviar o olhar de todas as distrações, a fim de fixar o olhar em um objeto. Ou seja, Hebreus 12:2 está dizendo, ter olhos somente para Jesus. Ter olhos somente para Jesus. É isso que ele está falando com a gente. E assim vamos ter um dia de excelência, uma semana sensacional, e vamos fechar o mês aqui debaixo desta bênção de Jesus de Nazaré. Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus por mais esse momento de fé. Graças a Deus por essas pérolas de sabedoria. Como imagina em sua alma, assim é. Então, se você imagina um doente, você vai viver doente. Se você imagina você uma pessoa triste, você vai viver triste. Você precisa se ver já lá naquela empresa trabalhando, lá naquela universidade fazendo aquela prova e passando, já lá no pódio da sua vitória, já aquela construção inacabada, já pronta. Então, como você se vê? Como você imagina? Você precisa já visualizar o seu milagre. Visualizar o seu milagre. Porque tem pessoas que ela é muito pessimista. E ela quer passar essa casca de pessimismo, essa capa de doença no outro. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim, a minha mãe era assim, a minha avó era assim, a minha vizinha já está assim. Então ela vai passando aquela capa de miséria para o outro. E ela vai oprimindo o outro. Ela vai oprimindo o outro, porque aquilo que ela imagina, se ela já imagina um doente, ela já vai ficando doente, porque ela vai atraindo coisas ruins para a vida dela e para a vida daqueles que estão à sua volta. Como você imagina? Você imagina você um abençoado ou um fracassado? Um sarado ou um doente a vida inteira? Porque a pessoa, quando ela está sensível, ela vai passando essa informação para ver se os outros carregam ela no colo. Então ela usa a doença para se fazer de coitadinho. E ela fica com aquele mau hábito. Já é um hábito. Ela fala que está com dor para ver se alguém vai carregar ela no colo. Não, você está com dor, você está enfermo, você tem que ir no médico.
Pastor, eu já fui no médico, o médico disse que eu não tenho nada, então vamos orar, é um espírito de enfermidade. Já foi no médico, já orou, então vamos orar e Deus vai se revelar a você. Se é aquela pessoa ela já está acostumada com aquela dor. Então, a pessoa, ela precisa entender que ela precisa ter um encontro com Cristo. Ela precisa ter um encontro com Deus. Ela não pode usar os outros como uma dependência emocional. Querer que os outros te carreguem. A fé, a salvação, ela é individual. Quem buscar mais, vai ter mais. Quem der mais, vai receber mais. Quem lançar mais pão sobre as águas, no seu tempo você vai colher de muitos lugares. Então é individual, queridos. A fé é uma semente, é uma palavra que é lançada no coração. Então você precisa crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Só estamos aqui porque a fé que nos move, nós acreditamos que vidas estão sendo libertas agora, vidas estão sendo saradas agora, vidas estão sendo salvas agora. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, se o Senhor não for o Senhor da sua vida. Ele não quer ser hóspede. O hóspede, ele vem um dia e vai embora, 2 dias e vai embora, 3 dias e vai embora, 1 semana e vai embora, 1 mês e vai embora. Você recebeu o hóspede aí no mês de março, já foi embora. Jesus não, ele quer fazer morada. Sabe o que é morada? Ele quer entrar em todos os compartimentos da sua vida, em todos os secretos da sua vida. Com Deus não tem segredo. É os segredos que você tem que falar para Ele. E tem que ter mudança de vida. Mas Ele diz, venha como está, mas não fique como está. Ele vai te ajudar a sair dessa. Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu libertador, você muda a sua vida. Você muda os seus passos, as suas atitudes, e Ele te coloca um novo cântico nos seus lábios. E você começa a entender que sem Ele não dá para continuar. Então a mensagem da cruz, ela é essa, é Jesus e pronto. Ele está com você na enfermidade, Ele está com você na saúde, Ele está com você na alegria, Ele está com você na tristeza. Ele não deixa você, Ele não é hóspede, Ele não anda de carona no seu carro. Ele está com você para dirigir a sua vida. Se você está no seu silêncio, no seu deserto, Ele está agindo. Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está tratando, Ele está te alimentando, Ele está te nutrindo, Ele está suprindo, porque Ele faz no secreto e depois Ele te honra publicamente. Você entende isso? Então a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem da libertação precisa ser ministrada aí para os seus filhos. Não interessa se tem 1 aninho, 4 aninhos, 30 anos, 50 anos. Esse final de semana no chá nós ministramos ali 3 mulheres aceitaram Jesus, uma senhora, 50 e poucos anos. Ela recebeu a mensagem da cruz, da libertação em prantos. Você entende isso? Então você não é qualquer um. Você é aquele que leva a palavra da vida. No aeroporto, na rodoviária, no Uber, no ônibus, no trem, no táxi, na rua, no parque, na escola, na faculdade, no seu trabalho.
Você vai se conectar com pessoas feridas, cansadas, nas suas amarras, e você veio para usar a palavra profética da libertação. Você veio para libertar os cativos e oprimidos, está lá em Isaías. Você veio para a libertação dos cativos, oprimidos, cansados e sobrecarregados. Você veio para isso. Então seja liberto, seja livre, seja curado nesta manhã. Seja cheio da graça, da glória, da presença do Todo-Poderoso, porque nós estamos em uma geração de jovens, geração de mulheres, geração de crianças que precisam ser ministrados. Você precisa ser responsável por essa geração que passa pela sua vida. Seus funcionários que passam pela sua empresa, seu patrão que passou aí pela sua empresa, o gerente, o professor do seu filho, a professora da sua filha, os amiguinhos dos seus filhos, todos que estão à sua volta, preste atenção nisso. Você é responsável porque ele veio, ele te ungiu, ele te escolheu, ele te separou, ele te deu um decreto, ele te deu uma chave, ele te deu uma porta aberta, ele te deu algo muito poderoso. E você não está usando o que ele te deu. Esta unção do Pai, esta unção do Filho, esta unção do Espírito Santo. E por que, pastor, as pessoas estão assim? Porque o egoísmo impera. É eu, depois se não tiver ninguém, é eu de novo. Então, elas estão no seu egoísmo, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Pastora, está cansada, pastora, estou ocupada, pastora, estou sobrecarregada, pastora, eu preciso tudo eu. Então Deus quer usar você poderosamente. A vida passa muito rápido, queridos, muito rápido. Esse bebezinho que você tem aí em casa, já você não consegue pegar nem no colo, porque ele cresce, e cresce rápido. Não tem como você falar assim, fica pequenininho. Não fica, ele tem que crescer. E você tem que crescer espiritualmente. Você tem que descobrir o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, a sua capacidade, qual é o seu chamado, para que você está nesse mundo, qual é o seu desígnio, qual é o seu propósito, qual é o seu foco, qual é a sua direção. Deus não te colocou aqui para você passear, comer, beber e dormir. Não. Você tem um chamado glorioso. E eu estou aqui só para te lembrar disso. Você tem um chamado glorioso. Eu não vou fazer o que você tem que fazer. Você não vai fazer o que eu tenho que fazer. Olha a responsabilidade, pastor Edson. E amados queridos, eu não vou fazer o que o pastor Edson tem que fazer. E ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter responsabilidade para com o meu chamado. Então ele me salvou, ele me libertou, ele me arrancou das trevas, ele colocou um novo cântico nos meus lábios, ele me deu um caminho no deserto para prosseguir. E ele vai tirando e colocando você das lutas da vida, porque você vai ter aflições, você vai ser preso, você vai estar numa prensa, você vai estar preso a algumas coisas, mas você tem que desfazer os laços, as amarras, as correntes e os cadeados que te prendem. Você sabe o que é. Então, quando você entende isso, você usa mais o nome de Jesus. Você usa mais o sangue do Cordeiro. Você usa mais a palavra da vida. E você começa a ter autoridade que vem do Pai. A autoridade, ele vai te dar essa autoridade, essa ousadia, e começa aí na sua casa. Eu repreendo essa febre, eu repreendo essa enfermidade, esse espírito de miséria, esses males que estão assolando a minha casa, a minha família, e você vai abrindo portais, você vai dando decretos de cura, de libertação. Pastora, não é verdade? E é mesmo. E a dor já desapareceu. Há poder nas suas palavras, há poder em uma determinação sua.
É você que manda através da presença do Espírito Santo de Deus. Como você imagina na sua alma, assim é. Como você imagina na sua casa, assim você é. Como você dá legalidade ao mal, assim será. Ah, pastor, esse marido é ruim, esse marido é mau. Se você continuar falando que ele é ruim, que ele é mau, ele vai continuar, porque você já deu o decreto da maldade. Você já deu autoridade para o mal usar ele para ele ser assim. Não, ele é um sarado, ele é um curado, ele é um liberto. Ele é abençoado, a minha casa é cheia do Espírito Santo. Hoje vai ter promoção na casa. Hoje vai ter unção aqui chegando. E você vai dando decretos de cura, de salvação, de libertação. O mal tem que sair, mas a bênção tem que ficar. Já vai limpando as coisas velhas, as coisas feias, as coisas ruins. E já vai tirando da sua mente, do seu pensamento. Porque se na mente já está sujo, fora também vai estar. Mas se você limpa primeiro dentro, você consegue limpar fora. Então, se você imagina um fracassado, você já se vê lá no fracasso, você sempre vai ser um fracassado. Mas se você já se vê, pastor, eu já me vejo entrando lá, naquele lugar que o meu Deus me designou para estar. Pastor, eu estou até com medo de ir, mas Deus vai à minha frente, arrancando os medos, tirando a tristeza, a preocupação, pastor Edson. E Ele vai lavando e tirando, porque a palavra lava, a palavra quebra, a palavra limpa. Se possível, leia em voz alta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, pode descansar. Deuteronômio 28, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do teu ventre, a cria dos teus animais, bendito serás a sua terra, o seu sítio, a sua chácara, a sua fazenda, o seu trabalho. Essa promoção que você vai ter essa semana, porque a dona da empresa já está procurando alguém para promover e vai ser você. Diga, oh glória, sou eu tenho capacidade para assumir essa responsabilidade. Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então Provérbios declara no 23, verso 7, como você imagina. Como eu imagino, assim vai ser. Ah, eu imagino só coisa boa. E você? Como é que está aí os seus pensamentos? Você está pensando o quê? Muitas coisas ruins são maquinadas na mente um mês antes, uma semana antes. Imagina se você começa a projetar coisas boas. Você projeta, você faz o seu projeto no papel, você anota, você coloca e você começa a projetar na sua mente. Já começa a ser concretizado. Os planos nós fazemos, mas a resposta ela vem de Deus para as nossas vidas. Exatamente. E justamente essa fé que nós estamos falando hoje, aliado à imaginação. Então tem tudo a ver fé com o que você imagina, sim, que é o texto aí de Provérbios 23, 7. Como imaginou na sua alma. Você quer ficar para baixo? Você quer quase se entregar? É só você pensar coisa ruim, você vai para baixo. Você pensar, se você está passando um momento difícil, alguma situação, e você começar só a pensar negativamente, pessimista, a tendência é piorar. Então você que vai decidir. Hoje logo pela manhã até postei em algumas redes sociais a seguinte frase: Deus ilumine as suas decisões. Porque se você não estiver bem com sua fé e com seus pensamentos, você vai decidir errado. Você vai tomar decisões erradas. Isso tanto decisão que poderá afetar o seu futuro, dependendo do que você terá que decidir talvez hoje. Então, decisões têm que ser pensadas, raciocinadas, analisadas, colocadas diante de Deus.
Mas se você está enfrentando, no momento, supostamente alguém está enfrentando uma batalha, uma guerra espiritual, uma luta espiritual, ou sei lá, algum problema, alguma adversidade, algum obstáculo na vida que você não está conseguindo transpor esse obstáculo, então é nesse momento que você tem que focar na fé, na possibilidade que você vai conseguir. Deus vai te dar força, força física, força nas suas emoções, que a pastora falou aqui, né? Às vezes está com as suas emoções abaladas, não é? Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e essa pessoa compartilhando algo que havia acontecido na vida dela, e justamente sobre isso aqui, como ela teve lógico que ela teve apoio de 2 ou 3 pessoas que deram-lhe um conselho para ela, teve um momento de desespero, mas ela esperou o quê? Abaixou a poeira, acalmou. Se ela tomasse decisão naquele momento ali, ia ser uma tragédia para todo mundo, porque ia afetar não só a pessoa que decidiu, mas poderia afetar a família e outras pessoas. Então isso é muito interessante, esse assunto aqui, porque quando Deus já falou de manhã para mim, Deus ilumine as suas decisões, por causa disso aqui. Então se você não está bem, não tem certeza, não decida. Se você decidir errado, vai ser pior. Então fé com imaginação. E o Provérbios aqui 23:7, né? Justamente como imagina, que fala de imaginação, de pensamentos. Então essa passagem, ela faz a gente refletir sobre nossos pensamentos e nossas convicções. E qual que é o texto que eu li inicialmente? Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento, ali é convicção. Então os nossos pensamentos, né, eles vão moldar a nossa vida. Sim. É porque a fé, ela vem por ouvir, mas você só ouve porcaria. A fé, ela é visível, é uma ação, é uma atitude. Você tem que ter, mas ter atitude de fé, como aquele homem de 38 anos naquele poço, naquela água. Eu não tenho ninguém que me coloque lá. Então, filho, filha, amado, amada, o papai e a mamãe não vai viver aí eternamente. Você está muito dependente emocional de pessoas. Essas pessoas que estão aí, você dependendo delas, um dia elas não vão estar mais nesse mundo. E você vai fazer o que quando elas não existirem mais? É isso que eu quero que você entenda. Quando você se apega em coisas, pessoas, em algo, aquelas pessoas passam. E como você vai fazer depois? Você não quer estudar. Você não quer trabalhar. Você tem capacidade. Você tem inteligência. Mas você não quer fazer. Pastora, mas eu não tenho ninguém que me leve. Mas você tem perna. Você tem saúde. Você tem inteligência. Você tem capacidade. Então a dependência emocional, ela tira a sua identidade, a sua capacidade. O mundo é lindo, é grande, é maravilhoso. Deus vai pôr pessoas nos seus caminhos. Deus vai te conectar com vidas. Desapegue de coisas, desapegue de pessoas. Dá o passo de fé. O que é dar o passo de fé? Vem para Jesus e dá o passo de fé. As demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Ele vai acrescentar dinheiro, Ele vai acrescentar saúde, Ele vai acrescentar amigos, Ele vai acrescentar pessoas. Ele vai acrescentando à medida que você toma decisões na sua vida, da sua vida, decisões assertivas. Ele vai escolhendo a melhor dessa vida para você, o melhor dessa vida. Então você precisa crer que Ele existe e Ele é galardoador. Ele é um Deus de recompensa. Ele é um Deus de portas abertas. Ele é um Deus de braços abertos. Ele é um Deus que não fica olhando a aparência. Ele não fica olhando a sua idade. Ele não fica olhando... Não, queridos, Ele olha de dentro para fora. Ele já te amou, Ele já te escolheu, Ele já te designou para algo grande. Você está atrasando o projeto de Deus da sua vida. Então não fique falando, eu não tenho ninguém que faz por mim, eu não tenho ninguém que me leve. Você pode, você está cheio da graça de Deus, tem sementes sendo lançadas no seu coração aqui já há todos esses anos. Agora é hora de agir.
É hora de tomar atitudes. Porque o diabo, o ladrão, o nosso adversário de João 10:10 vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a sua alegria, ele quer roubar os seus sonhos, ele quer destruir tudo aquilo que foi semeado no seu coração. Ele quer sufocar aquelas sementes que foram semeadas, ele quer jogar espinhos, ele quer jogar pedras lá naquelas sementes que foram semeadas. E Jesus vem para te dar vida, ele quer desfazer esses espinhos e essas pedras e trazer você de volta, enquanto a vida há esperança. Dá tempo. Ah, pastora, mas eu errei, mas eu falhei. Vem e não continue nesse caminho. Até os amigos maus, ruins, que te puxam para baixo, Deus vai arrancar dos seus caminhos e vai colocar pessoas melhores, pessoas que te ajudam, pessoas que te levam para Jesus, pessoas que oram, pessoas que clamam, pessoas que querem o seu bem, pessoas que não têm inveja, que não têm ciúme, e te leva mais perto de Deus. Os seus amigos estão te levando mais perto de Deus ou longe de Deus? É simples, analisa. Preste atenção nisso. Os seus amigos desse final de semana te levaram para longe ou para perto de Deus? É interessante porque, falando sobre amigos, vou dizer uma coisa, dentro desse ensinamento aqui, se você anda com pessoas na sua área profissional, nos seus negócios, na faculdade, tudo isso é importante, é relacionamento, né? Agora, uma coisa que é importante a pessoa aprender é entender o seguinte: quando alguém está te dando dicas, orientações profissionais, negócios, família, casamento, ok. Aí você tem que levar essas informações, o que Deus diz sobre isso, né? O que a palavra diz sobre isso. Porque hoje tem uma onda muito forte no mundo das pessoas, elas dão dicas para você superar certas coisas, sim, mas algumas dicas são antibíblicas, não está baseado na palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que se cuidar um pouco mais com relação a isso. Existem coisas aí que as pessoas ensinam você ser positivo, você ser isso, você te valorizar, você, papapá. Tem coisas boas ali, mas ali tem veneno também, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Tem que filtrar. É aqui que está o X da questão, aqui que está. Então, às vezes, vem umas pegadinhas, né? Umas pegadinhas, exatamente, né? Então, tem ali... subliminares. Exatamente. Assim, então, nós estamos aqui para te mostrar a luz das Escrituras, numa linguagem simples, inspirada por Deus. Então, ser inspirada por Deus não é simples, né? Simples é a gente que fala, eu falo, né? Mas é algo sobrenatural. Então, invista em você, trabalhe, lute, faça tudo que é certo e correto. Porém, certas coisas que você pega aí para se autovalorizar, veja se parte disso. Deus está nisso? Jesus ensina sobre isso? Uma dica que eu dou aqui, se você não lê Bíblia, eu dou uma dica para você. Leia os evangelhos. Só leia, mesmo que você não entenda nada. Mas leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que eu estou enfatizando os 4 evangelhos? Porque ali Jesus fala ali como ele agiu, como ele fez, como ele ensinou. Porque o próprio Cristo, onde ele ia, tinha os que gostavam dele, tinha os que aceitavam a sua mensagem e mudava de vida, ele curava, mas no meio de onde ele fosse, que tinha mais gente, tinha também os espertalhões, os que ficavam observando se o discurso de Jesus ia contradizer. Pode ler lá, você vai ver ali como tinha de tudo. Não é diferente hoje. Então você tem que ver o que você está recebendo, está edificando a sua fé, está te fortalecendo? Entendeu? Questões profissionais, negócio, aí é outra coisa. Você vai fazer um curso, você vai fazer uma imersão, você vai fazer... Aí você está investindo em você, isso é outra coisa. Agora, se dentro daquilo ali também tem alguns itens que está querendo te levar para um caminho esquisito com relação à sua fé em Deus, aí você tem que abrir os olhos. É porque a pessoa ela nunca esteve lá do outro lado. Então ela gosta de experimentar o mal mesmo. Ela não esteve lá do outro lado. Tem um jovem que hoje ele tem 40 e poucos anos. Ele estava contando para mim que ele sofreu muitos acidentes de moto. Muitos. Aí chegou uma hora que ele deu um basta. Ele falou assim, chega. Agora o Deus dos livramentos é o meu Senhor. E nada vai me faltar. E ele voltou para Jesus. Tem uma família abençoada.
tem filho abençoado, tem uma esposa abençoada. Mas ele caiu em si, como aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai. Na casa do pai tem comida, na casa do pai tem trabalho, na casa do pai tem honra, na casa do pai tem o melhor. Mas ele quis dar uma voltinha. Aí ele foi perdendo tudo, ele perdeu amigos, ele perdeu dinheiro, porque enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Preste atenção, queridos. Os sanguessugas, os sugadores querem você porque você investe nas festinhas deles. É nítido, é claro, é visível e você não está vendo isso. Esses amigos falsos que gostam de você porque você carrega eles, você paga a conta para eles, você anda com eles, mas se você não tivesse nada, eles não eram seus amigos. Preste atenção e vigia. Os sugadores, os sanguessugas estão aí à sua volta. Deus está revelando, Deus está falando para você. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Então Deus quer te dar esses livramentos. Volta para Jesus. Volta para a casa do Pai. Na casa do Pai tem pão. Na casa do Pai tem comida boa. E esses seus amigos estão te levando para o caminho mau. É maligno. Eu já estive do outro lado. Eu fiquei 24 anos do outro lado. Eu sei o que eu estou falando. Essas festinhas, esses amiguinhos. Você acha que lá tem coisa boa, só tem coisa ruim. E você volta para casa sozinho ainda. Eles te deixam na metade do caminho. Então eu fiquei metade da minha vida de um lado de lá e a metade da minha vida eu estou do lado de cá já. Então se eu tiver que comparar 30 para lá e 30 para cá, 25 para lá, 25 para cá, eu sei o que eu estou falando. Então existe aqueles que foram separados mesmo para Deus. Aqueles que foram escolhidos mesmo para Deus. Aqueles que foram transformados pelo poder da fé em Cristo Jesus. Aqueles que foram transformados pelo poder da palavra. A palavra entrou e vem o que vier, passe o que passar. Onde você for, ela está enxertada dentro de você. Ninguém vai mudar a sua cabeça. Você quer Deus na sua vida. Então estamos vivendo nos últimos dias com responsabilidade, com a palavra de Deus. E você tem que abrir os olhos dessas pessoas. Você tem que abrir a mente dessas pessoas que estão cauterizadas. Porque essa é a função do inimigo. Ele quer colocar na sua mente que está tudo bem e que assim está certo e que é desse jeito. Mas os sugadores das suas energias, da sua alegria, da sua paz, do seu dinheiro, estão ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pastor, então eu vou perder? Vai perder muito, mas vai ganhar em dobro. Porque Deus é Deus, queridos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então aquelas festinhas, aquelas amizades vão te deixando tudo para trás. Eles vão deixando você tudo no meio do caminho. Eles não te ajudam a hora que você mais precisa. Eles te empurram para baixo. Eles te empurram. Eles têm inveja de você. Eles querem ser você. Eles querem estar no seu lugar. Eles querem as coisas que você tem. Então abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais, porque Deus está falando, Deus está mostrando. Mas não adianta mostrar para mim, tem que mostrar para você. Você tem que entender, porque eu não convenço ninguém. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai te convencer. Então, quando eu tinha 24, quando eu tinha 30, quando eu tinha 35, quando eu tinha a sua idade, eu vivi tudo isso daí que você está vivendo. Eu passei tudo isso aí que você está passando. Então eu estou falando coisa real. O mundo espiritual, ele é real. O mundo de Deus, ele é real. O mundo do mal, ele é real. E a realidade está aí, nítida. Mas eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por você.
A mamãe não pode decidir pelo filho. A vovó não pode decidir pelo neto. Ela tem que ensinar, falar, orar. E o Espírito Santo vai convencer. Ó, filho, a Bíblia diz, a mãe diz, o mundo ensina. Você não quer aprender, então vai ter que passar. Então, aí quando você passa, você fala, meu pai estava certo. Minha avó estava certa. Meu pastor estava certo. A minha intercessora estava certa. Então deixa Deus agir, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer. Diga, Senhor, eu te recebo hoje como meu Senhor, o meu Salvador, o meu Libertador. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Sara as minhas dores, sara as minhas feridas. Arranca pela raiz esse meu coração duro e coloca em mim um coração sensível à sua voz, sensível à sua palavra. Muda o meu caminho, muda a minha trajetória. Não deixa eu andar nesse caminho de pedras, não deixa eu andar nesse caminho de espinhos. Eu quero andar numa terra boa, numa terra frutífera, numa terra fértil, que produz frutos. 30, 60, 100 por 1. Eu quero ter uma vida abençoada, com amigos verdadeiros, com gente que ora, com gente que quer morar no céu, com gente que ama a Deus, com gente que não zomba de um Deus tão tremendo, tão poderoso, tão lindo, que deu o seu Filho para que você tivesse vida. E essa vida abundante Ele quer te dar hoje, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelo mês de março que estamos encerrando hoje. Te agradecer pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos e, acima de tudo, pela nossa salvação em Cristo Jesus. E por ter esse chamado, essa missão, essa vocação de estar ministrando a Tua palavra 30 dias no mês, ou 31 dias, que é o caso desse mês. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui e tem muita gente do outro lado, nos ouvindo, crendo, Senhor, nas palavras ministradas e acreditando no poder da oração. Tu sabes, Deus, cada necessidade, cada pedido que veio, cada situações as mais diversas, mas Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Então, Pai, nós cremos nos milagres criativos. Nós cremos no Teu poder sobrenatural. E nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade, toda doença, câncer, AIDS, leucemia, lúpus e outras doenças. Nós repreendemos que este mal bata em retirada agora, que os enfermos sejam curados em nome de Jesus. Repreendemos essa depressão, essa ansiedade, essa tristeza, esse desânimo. Sai todo mal em nome de Jesus. E que a paz de Cristo reine no coração deste povo e na mente. Abençoa também, ó Pai, a vida econômica e financeira dos seus filhos e filhas. O trabalhador, a trabalhadora, o empreendedor, o empresário, enfim, todos que estão lutando na vida, fazendo a coisa certa, honestamente, abençoa, prospera. E que nesse 31 de março seja o dia de uma grande virada, inclusive de bênçãos na área das finanças, de cada um que crê nos ensinamentos e nos princípios da Tua palavra e recebe esta oração com fé em nome de Jesus. Abençoa a água, que após a oração se torne um remédio espiritual em nome de Jesus. Senhor Deus, nós concordamos com esta oração e cremos no Seu agir, no Seu toque, porque quando Deus age, Ele não age apenas no superficial, Ele vai no fundo, no profundo, arrancando, restaurando, limpando, purificando e transformando esta pessoa, que ela não fique mais carregando as feridas do passado, as dores, limitando a Tua graça, limitando o Seu poder. Pai, vai de encontro a esta necessidade, venha desfazer as obras do mal e que essa pessoa tenha responsabilidade, cuide da salvação e da libertação que o Senhor já deu para esta casa, para esta família, em nome de Jesus.
Jesus, abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse passaporte, esse CNPJ, CPF, tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus. E todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.